Posso começar, Simone? Sim. E boa tarde a todos. Hoje eu trago aqui no nosso ciclo de apresentações, né, de reunião de grupo, o texto A Ordem do Discurso. Esse que vos fala, Gleidson, aluno do doutorado. A obra a qual eu vou apresentar é A Ordem do Discurso, que é uma aula inaugural no Colégio de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. A obra base que eu utilizei para essa apresentação foi essa terceira edição, traduzida pela Laura Fraga, que é a edição da Loyola, São Paulo, de 1996. Eu não fiz a apresentação do autor, acredito que ele seja já reconhecido de todos, então eu dispensei essa apresentação inicial. Parti para a composição da obra, né? Na minha produção de apresentação, eu dividi a obra em 6 partes, né? Que são os procedimentos externos do discurso, os procedimentos internos, as condições de funcionamento do discurso, proposições, propósitos do professor Foucault, né, o conjunto metodológico de Foucault e os aspectos do discurso para Foucault. Todos esses aspectos ou, né, partes se encontram dentro da obra, só que não há uma subdivisão clara. Né? Ele não separa dessa forma, mas isso é mais uma questão didática para apresentar. Bom, inicialmente, essa ordem do discurso, como eu falei, é uma aula de abertura, né, que ele faz lá no Colégio de France, em 1970. Ele situa brevemente, né, a posição onde ele ocupa nesse momento, né, é, que vai que ele vai não apenas discursar, mas é o discurso que o antecede, né, e o que ele também, em certa maneira, vai tentar construir ali, que se pauta em duas questões, né, que é, ele coloca. Primeiro, essa relação entre o desejo, né, aquele de não pronunciar esse discurso, né, como forma de oratória e tudo mais, e o que a instituição o obriga a fazê-lo. E ele relaciona essa tensão às outras inquietações. Para isso, ele traz como questões que norteiam ou provocam, né, os leitores a seguinte questão. Mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, final, acho que era final, eu devo ter copiado errado, está o perigo? Bom, para isso ele traz uma hipótese, né? A hipótese que ele se propõe aqui é: suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Então ele vai dizer aqui que toda sociedade ela é munida de diversas camadas de discurso. Esses discursos têm direcionamento, têm um processo organizado, ao qual ele vai chamar de ordem, né? Ou seria o conceito que ele traz aqui de ordem do discurso, ou ordem discursiva. Bom, partindo para os procedimentos, né, que ele vai utilizar, ele inicia com os procedimentos externos ao discurso, que ele vai chamar esses procedimentos, um deles, né, que seria a interdição, e que ele vai trazer sobre 3 aspectos diferentes, como o tabu, daquilo que se pode ou não falar, o ritual de circunstância, na qual coloca os sujeitos na posição de terem respaldo para falar,
e do direito privilegiado, né, ou excludente da fala, que seria o sujeito que tem o direito ou a autoridade para pronunciar o discurso. E aí ele diz que temos em jogo três tipos de interdições que se cruzam e se reforçam e se compensam, formando uma grade complexa que não cessa de se modificar. Os procedimentos externos, ele traz o tabu, né? Ou seja, o que se pode ser dito e o que não se pode ser dito sobre determinados assuntos. Dentro dessa perspectiva, ele traz três locos para sua análise. Primeiro, a sexualidade, a qual ele associa ao desejo, né? Aquilo que se pode ou não falar sobre a sexualidade. A política, que ele vincula ao poder, né? Aquilo que se pode ou não, ou a quem se destina a fala sobre determinados assuntos, no caso do poder, e na religião que condensa, né, de certa maneira, essa relação entre desejo e poder. Desses procedimentos externos, ele traz esse que ele chama de separação ou exclusão, que seria esse direito privilegiado. Né? O direito privilegiado ele se sustenta numa dicotomia entre aquilo que se diz ser um discurso lógico do que é um discurso ilógico. Ele está, de acordo com a análise que ele se propõe na obra, está na relação entre razão e loucura, que aí, como acredito que muitos de vocês saibam, ele escreve um texto sobre a história da loucura, né, na Idade Média, e ele traz referências a essa perspectiva na obra. Então, esse discurso lógico, ele está justamente voltado para a relação com o sentido, né? Com a razão, com aquele discurso que é sistematizado, que é cientificamente programado e tudo mais, contra aquele discurso que ele chama de ilógico, que seria aquele discurso que está muito mais voltado para a fala do louco, né, daquele indivíduo que não possui não apenas as suas faculdades mentais, mas aquele que não se encontra em uma posição de fazer o seu discurso como sendo discurso coeso. Né? E, por fim, nessa relação se constituem algumas autoridades discursivas, como a autoridade médica, a religiosa, a educacional, a filosófica. Então, esse sujeito que parte desse discurso lógico, do sentido, né, e da razão, ele tem uma posição de poder que faz com que o seu discurso seja validado. E essa validação se dá justamente pela construção dessas autoridades discursivas. Bom, o discurso verdadeiro e falso está justamente para essa relação de categorização dos saberes. Aqueles saberes que são sistematizados, testados, avaliados, considerados como sendo verdadeiros, e aqueles conhecimentos que estão à margem desse processo. Então, ele traz justamente nessa relação com a vontade de verdade, a qual ele vai, de certa maneira, aqui conversar com Nietzsche, né, sobre esse conceito de Nietzsche, e ele produz o seu próprio conceito, que é a vontade de saber. Ou seja, a nossa propensão de categorizar os conhecimentos em caixas, né? Aquilo que a gente diz quando a gente ouve falar sobre algum assunto e a gente consegue logo encaixar aquilo como sendo um discurso médico, um discurso jurídico, né? Essa capacidade e essa nossa necessidade de adequar ou categorizar determinados conhecimentos em caixas. Né? O processo de validação do discurso, né? Esses discursos passam a ser validados, ou seja, há um processo de chancela desses conhecimentos, desses saberes, né? A partir desses procedimentos, como a construção de conceitos, símbolos e signos que vão atestar a veracidade,
né, ou atestar o falso, né, discurso, que há nesse processo um apagamento de individualidades, né, se constrói com conjuntos ou, né, construtos de conceitos que apaga a individualidade dos sujeitos, colocando determinados grupos de indivíduos como sendo um grupo definido, como todos os sujeitos possuem uma mesma característica, logo todos eles são iguais. Não há subjetividade entre os sujeitos. Nos procedimentos internos do discurso, ele já parte para um outro processo, que é o processo que ele chama de rarefação do discurso. É aquilo que age de dentro para fora do discurso, né? Esse princípio de rarefação, ele fala a seguinte menção aqui na página 21. Visto que são discursos eles mesmos que exercem seu próprio controle, procedimentos que funcionam, sobretudo, a título de princípios de qualificação, de ordenação, de distribuição, como se tratassem, desta vez, de submeter outra dimensão do discurso, a do acontecimento e a do acaso. Nesse processo de rarefação do discurso, ou seja, daquilo que está de dentro para fora, né? Ou do que se tem de dentro desse discurso, ele traz três princípios aqui. O princípio do comentário ou do comentador, o princípio do autor e da organização das disciplinas, né? A do comentário, ele define ou reserva-se, né, a ideia de que existem duas camadas. Seria a da reafirmação do discurso, ou seja, o sujeito que reproduz o discurso na sua integridade ou na sua ideia, né, como aquele que busca expandir o discurso, ou seja, ele se apropria desse discurso, reformula, reorganiza, adiciona outras questões a esse discurso, né, outras percepções a esse discurso, mas não o elimina, né, apenas o reformula para expandir esse discurso. Já o autor, ele considera o autor, nessa conjuntura, como uma unidade de origem de significações, ou seja, da onde parte o conjunto de discursos que esse sujeito se propõe. Essa relação ela cria uma, uma divergência entre a autoridade, ou seja, o sujeito que produz determinados discursos, né, o que é aceito e validado, claro, ele desfruta, ele goza de uma certa autoridade para fazê-lo. Em detrimento disso, se esquece da figura de quem ele é, né, e ele perde a sua essência ou a sua identidade subjetiva. Já a organização dessas disciplinas é justamente o processo de pormenorização do saber, né? É o processo de realmente de fragmentar cada vez mais e especializar cada segmento do saber. É um processo de realmente de quebra desses conhecimentos mais grandes, né, para saberes menores, mas muito mais especializados. Bom, dentro dessas condições, as condições de funcionamento do discurso, aí ele vai trazer algumas questões para que o discurso tenha a sua funcionalidade. Então, aqui ele já não parte mais da rarefação do discurso, mas sim dos sujeitos que são agentes do discurso, como também são levados à reprodução do discurso.
Na primeira delas é a ritual, né, que eu chamo aqui de liturgia do discurso. Por quê? Porque o ritual é aquilo que define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam e que, no jogo do diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de enunciados. Define os gestos, os comportamentos e as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso. Fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles os quais se dirigem, os limites de seu valor de coesão. Então, o rito nada mais é do que a forma como determinado discurso ele se propaga dentro de um conjunto de sujeitos em que cada um tem sua função determinada. Num processo ritualístico, religioso, judicial ou até mesmo acadêmico, tem um processo, né, de quem fala, quando fala, a quem se dirige, como se dirige, né, a palavra. Então, nesse processo litúrgico do discurso que o Foucault situou o ritual como esse meio de que qualifica os sujeitos, né, dentro dessa prática discursiva. Ele traz a sociedade do discurso, né, como uma sociedade, ou seja, onde os sujeitos se comunicam e trocam entre si saberes que são determinados previamente a esses sujeitos como normas e práticas que eles devem saber, né, devem conhecer e devem assim reproduzi-lo como uma métrica para que ambos, né, para que esses sujeitos, essa sociedade consiga manter uma interlocução. Um exemplo que a gente pode citar aqui desse tipo de prática, né, como dentro de uma sociedade discursiva, é a ABNT, por exemplo. A gente poderia dar o exemplo da ABNT. A ABNT nada mais é do que um conjunto de regras e normas que, para que você consiga fazer uma publicação de cunho acadêmico, você tem que conseguir, né, você tem que seguir aquele conjunto de normas para a produção, por exemplo, de um artigo, de uma dissertação, de uma tese. Né? Você não pode simplesmente escrever da forma como bem entender, né? Citar da forma que bem entender os sujeitos, as obras. Né? Então, há toda uma normativa que estrutura, né, a forma como esse conhecimento, esse discurso, ele é difundido. Isso gera, então, a circulação e produção de discursos. Eles não fogem a esse discurso, mas eles retroalimentam essa prática de discurso. Outra questão aqui dentro das condições de funcionamento do discurso é a que ele chama de doutrinas. Né? Doutrinas é aquele conjunto de saberes, né, específicos que possuem ritos e normas próprias para a sua realização. Para quem já teve a oportunidade de assistir uma uma ação judicial, né? Tem todo um processo litúrgico, tem todo um conjunto de conhecimentos e normas que são adotados por todos aqueles que interagem naquele espaço. Então, a doutrina jurídica, ela especifica, né, o conjunto de normas e técnicas que o sujeito tem que fazer, tem que atuar para se conseguir ser atendida às suas necessidades ou solicitações. Posso dar um exemplo. Quando você precisa fazer uma petição judicial, por mais que a nossa língua portuguesa ela seja a mesma, a linguagem jurídica ela é específica. Então, para que você faça uma solicitação, você tem que ter todo um aval, né? Tem que ter pelo menos um aconselhamento para os termos e normas que se tem que fazer essa solicitação.
Então, caso não a tenha, esse pedido ele não é nem avaliado. Então, são todas essas questões que também permeiam essa doutrina jurídica. Isso vale para a religiosa, para a filosófica, né? Todas essas doutrinas. Esses conjuntos de saberes, então, eles estão hierarquizados, né? Na parte mais inferior, se a gente fosse colocar em uma espécie de pirâmide, estaria o sujeito, né, que está abaixo desse discurso, ou seja, que está sujeito ao discurso, e acima desse discurso estão os sujeitos, né, as pessoas ou grupos, né, que chancelam o discurso. Há um processo de hierarquização desse discurso para quem pensa esse discurso, coordena, né, e assim propõe essa prática discursiva. Outras condições de funcionamento do discurso está justamente no que ele compreende pela educação, o papel da educação, né? Ele nos diz que todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação do discurso, os saberes e os poderes que eles trazem consigo. É o processo de há dentro da educação, então, segundo ele, nessa perspectiva, e vale aqui lembrar que a obra ela está distante de nós aproximadamente 50 anos. Então, processos educativos, para ele, naquela época, era estritamente nessa linha, né, de ritualização da palavra, onde apenas um sabe, ou seja, o professor, e há um processo de realmente quase litúrgico, né, como numa igreja, né, que há uma missa e tudo mais. O padre é que faz a lê a homilia e tudo mais, todos aqueles outros processos que compõem uma missa, por exemplo. E aí ele traz nesse sentido que é uma ritualização da palavra. Esse sujeito, ele é um sujeito do discurso, mas ele não se apropria do discurso. Na verdade, o discurso é que se apropria desse sujeito, né, que vai o reproduzi-lo, vai reformulá-lo ou vai expandi-lo, né, conforme ele vai sendo educado. Aqui ele traz uma crítica à filosofia, né, que, segundo ele, há uma prática nesse sentido, né, de que a filosofia ela se apropria dessas fórmulas, né, de dominação, e aqui ele tece uma crítica aqui que ele chama de logosofia. Bom, já chegando ao final aqui, próximo ao final, é claro, os propósitos do professor Foucault. Aqui ele sinaliza quais são os princípios regulares para análise e aquilo que ele se propõe, né, ou que ele se propunha à época, para realizar durante a sua atuação enquanto professor no Colégio de França. Os 4 princípios são esses aqui que ele sinaliza. O princípio da inversão, ou seja, a qual ele se propõe a desenvolver uma arqueologia do discurso. Ele não está preocupado muito com o exterior daquilo que o discurso mas aquilo que existe por dentro desse discurso, né? Está abaixo dessa camada mais superficial. O segundo princípio é o princípio da descontinuidade, ou seja, os discursos são tratados como práticas descontinuadas, ou seja, eles não são contínuos, né, mas que produzem novos discursos. Esses discursos eles não necessariamente precisam ter uma linearidade, mas eles se retroalimentam em certa medida. O princípio dessa especificidade, né, aquilo que ele vai chamar, né, o que ele reconhece que esses discursos ele traz uma violência, né, e essa violência é às coisas, aos sujeitos, né, a próprias outras formas discursivas, né, que ele se propõe a analisar aqui, e o princípio da exterioridade, ou seja, que é a exposição de dentro para fora
do que está vinculado a esses processos de discurso, né? Ou seja, o que ele se propõe, no que ele vai pensar a genealogia, ele vai pensar a, os estudos críticos dele. Bem, nesse sentido, né, falando sobre a descrição dos estudos críticos e a genealogia, tem um conjunto metodológico aqui que ele vai trazer, né, que ele sinaliza, que é a descrição crítica, ou seja, ele se propõe, né, a, a discutir essas estruturas do discurso, ou seja, as suas fundamentações, como essas fundamentações são pensadas, foram desenvolvidas, né? E como isso atua de fato na prática, como esse discurso ele se desenvolve, né, no campo. E a genealogia, que aqui é a origem do discurso, né, onde ele vai buscar essa origem, não a origem comum, ancestral, mas como esse discurso ele se desenvolve, ele cresce, ele se apropria de determinados conjuntos de verdades e promove, né, o desenvolvimento de outros discursos, principalmente sobre os corpos, né, e também as potências geradoras desse discurso. De onde esses discursos emergem, né, e como eles conseguem atuar com tanta capilaridade. Por fim, são os aspectos do discurso, né? Ou seja, aqueles aspectos ao qual ele contrapõe a sua percepção, né? Ele sinaliza que o acontecimento ele encontra-se em detrimento da ideia de criação, ou seja, há um processo de transição entre a materialidade e a imaterialidade do discurso, né? Há um processo nesse sentido. Há uma oposição entre série e unidade, ou seja, os discursos não possuem uma unidade discursiva única, ou seja, eles não têm uma matriz única discursiva, são várias matrizes, né? Há também uma regularidade em contraposição à originalidade, ou seja, os discursos eles não são originais, eles são ressignificados, há um processo de ressignificação. A gente poderia dizer sobre determinados aspectos da vida, né, que quando pensamos que determinado preconceito, né, ou ação discursiva ela está já suplantada por causa do tempo, né, a mudança social, eles reaparecem com a outra roupagem, por assim dizer. E por fim, essa condição de possibilidade, né? A possibilidade deles surgirem está em detrimento ao significado, né? Que os discursos eles não buscam um significado, eles não buscam uma significação. O discurso necessita dessas condições, né? São as condições para que ele surja, não para que ele signifique. Por fim, trago a vocês uma mensagem que eu vim entender muito tempo depois sobre o próprio Foucault, né? Uma frase dele. Não me pergunte quem eu sou e não me diga para que eu permaneça o mesmo. Isso faz referência à ideia do autor, né? Que quando sinalizamos quem esse autor nós esquecemos todo o conjunto de subjetividades que o compõem como sujeito. E é isso. Muito obrigado.